Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos estar levando a palavra do Senhor. Mais uma vez eu aqui com a oportunidade. Antes de iniciarmos a palavra, que o Senhor falou no meu coração essa semana, eu quero só repetir um versículo que Vinícius falou aqui, do Salmo 20, o 7 e o 8, que fala, Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Louvado seja o nome do Senhor, A nossa pastora Célia, ela pediu que a gente hoje fizesse um clamor para o que está acontecendo, no nosso país, para o que está acontecendo ao nosso redor. Os caminhoneiros, A gente está vendo aí tantos vídeos, até de policiais assim agredindo os caminhoneiros. Nós sabemos que estamos num momento delicado. E nós precisamos, como igreja do Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor. Porque nós não podemos confiar no homem. Nós temos que confiar no Senhor, porque Ele é quem vai resolver essa situação. Então eu gostaria que, antes de eu iniciar a palavra, antes de eu iniciar a pregação de hoje, eu queria que a gente se ficasse de pé e vamos nos concentrar e vamos clamar ao Senhor, para que o Senhor venha, junto com a igreja. A ICBC de Natal também está fazendo esse clamor hoje, e nós vamos estar juntos em um propósito, clamando ao Senhor, para que Ele venha providenciar, resolver o que precisa ser resolvido na nossa nação, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, os nossos olhos, nós vemos tanta dificuldade, nós vemos tantos problemas, tantas lutas, tantos sofrimentos, Pai, causados, Senhor, pelo homem, por nós mesmos, pelas nossas escolhas. Mas nós estamos aqui, Senhor, juntos, reunidos como igreja do Senhor, para clamar a Ti, Senhor. Tende misericórdia de nosso país, da nossa nação. Tende misericórdia daqueles homens, Pai, que estão ali guerreando por nós, lutando por nós, porque eles acreditam que precisa fazer algo, que precisa dar um basta, Senhor, para que as autoridades possam enxergar, as autoridades possam mudar. Mas nós acreditamos, Senhor, que é o Senhor dos exércitos, é o nosso Deus que tem poder para fazer todas as coisas mudarem, tudo transformar. Que seja o Senhor, meu Pai, na vida dos governantes, na vida, Senhor, daqueles caminhoneiros, na vida, Senhor, de cada um de nós, que dependemos dessas pessoas para tomar decisões tão importantes para a nossa vida, para a nossa cidade, para a nossa nação. Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, em primeiro lugar, porque o Senhor é quem é o Todo-Poderoso, o Senhor é que é o Deus de maravilhas, o Deus de milagres, o Deus que pode mudar qualquer coisa. Coloca, Senhor, no coração e na mente de cada governante, de cada pessoa, Senhor, de autoridade, que seja colocado em seus corações, Pai, misericórdia, que eles possam enxergar, Senhor, as pessoas, Pai, não os seus próprios interesses, os seus próprios vontades, mas que eles possam se pôr no lugar dos outros, Pai, porque eu acredito que assim é o caminho, quando nós nos pomos no lugar do outro, quando nós, Senhor, olhamos para a dificuldade dos outros e nos colocamos no lugar do outro, nós evitamos fazer sofrer
o nosso próximo, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Nós clamamos nesse momento, Igreja do Senhor. Clamamos juntos, Pai, em nome de Jesus, esse nome poderoso, esse nome que tem poder para mudar e transformar essa situação. Porque muitos podem confiar em carros e cavalos, no homem, mas nós confiamos em Ti, que é poderoso para fazer o impossível acontecer. Mostra, Senhor, mostra, Pai, a Tua misericórdia no meio de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? A palavra que o Senhor veio falar ao meu coração essa semana é uma palavra conhecida, né, de todos. Até quando eu falei para Ana Luísa para imprimir uns desenhos para ensinar as crianças, Ana Luísa disse: que bom, mamãe, uma palavra de um desenho conhecido, que é Davi e Golias, né? O Senhor veio falando comigo durante toda a semana. O Senhor vem me mostrando, ensinando, na verdade, a enfrentar o meu Golias. Cada um de nós aqui, nós temos o nosso Golias para enfrentar, o nosso gigante para enfrentar. E nós juntos hoje vamos meditar nessa palavra e vamos nos fortalecer na palavra do Senhor para enfrentar o nosso Golias. Amém? 1 Samuel 17 é uma leitura extensa, mas eu não vou ler a leitura porque é necessária. A gente está aqui com a transmissão. A última vez que eu vi tinha 15 pessoas assistindo o culto. E muitos aí podem não conhecer a história de Davi e Golias. Então é importante a gente passar, ler, né, a passagem a partir do versículo 4. Eu vou ler até o versículo 50. Então eu vou ler e depois que eu ler a gente vai pegar alguns versículos importantes para nosso fortalecimento. 1 Samuel 17, a partir do versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era o filho de Jessé e
o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha um outro filho e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Zamar, o terceiro. Davi era o caçula entre os 3 mais velhos. Entre os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma aromba de grão tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade. Deles, veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elã, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha, o exército estava saindo para sua posição de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis pelos suprimentos e comeu e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi ouviu. Quando os filisteus viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhes dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Davi de Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá
irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo: toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desses filisteus. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. E prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Glória a Deus. Uma mensagem, uma leitura longa, mas necessária, para que agora a gente possa nos alimentar, nos fortalecer da palavra do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Entrego a Ti, Senhor, agora a minha vida. Tudo que eu for falar, tudo que eu for dizer, que seja totalmente vindo do Senhor. Ajuda-me, Senhor. Nos ajuda a entender como é, Senhor. Como é, nos ajuda a entender e a compreender a forma que o Senhor quer nos ensinar, nos mostrar a vencer os nossos gigantes, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, em primeiro lugar, eu quero vamos aqui passear nesse texto. Em primeiro lugar, eu quero vir aqui. Essa palavra é como enfrentar os nossos gigantes. Os nossos gigantes, cada um tem um seu aqui. Gigante é tudo aquilo que a gente acha maior do que nós mesmos. É alguma dificuldade que a gente acha que a gente não consegue vencer. É tudo aquilo que é muito grande para nós vencermos e conseguir cuidar da situação. É uma situação, é uma decisão, é alguém da nossa família, é um emprego que não vem. Existe tanto tipo de gigante que aqui eu quero trazer o primeiro ponto que eu aprendi, que eu quero passar para vocês que estão aqui. Quando a gente vai enfrentar um gigante, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir enfrentar um gigante é não escutar os negativos, os pessimistas. Nós não podemos escutar as pessoas que dizem que nós não conseguimos. Nós estamos ali lutando, nós estamos ali querendo vencer aquela situação difícil que para nós é o gigante. E aí tem pessoas do nosso lado, pessoas ao nosso redor, que vêm e diz que nós não conseguimos, que é impossível, que não conseguimos, que isso não tem mais jeito, que não tem solução, que você não é nada, que você não é ninguém. Aqui, no capítulo 24, quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Os israelitas, eles quando viram Davi, eles correram, eles fugiram. E ali mais na frente, nós vamos ver também, no capítulo 29, quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados. Ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui, o irmão mais velho de Davi, que conhecia Davi como ninguém, e foi o primeiro que criticou Davi quando Davi foi lá na batalha. Quando ele viu Davi, foi o primeiro. E aqui o Senhor falou, o Senhor está falando aqui conosco através dessa passagem, que Davi, os soldados foram lá escolher os 3 filhos do pai de Davi. Só que Davi não ficou ciumado, Davi não se entristeceu, Davi não reclamou por não ter sido escolhido para ir para a guerra. Davi continuou naquela mesma vida dele, naquela mesma situação, naquela mesma que para a gente, os nossos olhos, a gente vê assim, que naquele tempo Davi não era ninguém, assim, comparado ao para a guerra. Só era escolhido quem era muito forte, poderoso, assim,
visualmente falando, né? Então eles não deram nada para Davi, nada para Davi. Foram lá escolher os 3 irmãos. Davi não reclamou. E Davi ainda foi servir os irmãos que estavam na guerra. Davi recebeu uma ordem do seu pai e foi servir os irmãos que estavam na guerra. E ali Davi preocupado, porque Davi foi olhar no momento da batalha. Davi não foi olhar com esse pensamento aqui que a gente leu, que o irmão achou que ele, coração mau, o irmão achou que Davi estava lá para... Eu sei lá o que ele pensou aqui. Eu acho que pensou que Davi estava lá para olhar aquele sofrimento. Porque ele aqui diz que Davi tinha um coração mau. E aí, igreja, Davi foi lá para olhar. Ele se arriscou ir para perto para ver se os irmãos estavam bem, para poder dar a notícia ao pai. Porque o pai tinha pedido que ele visse como é que estavam os irmãos. E ele, obediente, foi fazer o que o pai pediu. E ali naquele momento que ele chegou perto dos irmãos e viu aquilo, ele ouviu a história. Ele ouviu a história dos soldados falando do gigante Golias, né, do gigante filisteu. Ele ouviu a história. E ali, naquele momento ali da guerra, naquele momento ali daquela situação, os soldados, eles estavam pensando em quê? Para vencer o gigante. Os soldados estavam pensando em espada, em escudo, em altura. Os soldados estavam querendo um gigante do tamanho de Davi, de Golias, para poder ir lá enfrentar o Golias. O soldado estava achando que só quem ia vencer o Golias era um homem da estatura de Golias. Muitas vezes, irmãos, a gente só acha que vai vencer o nosso Golias, a nossa situação, quando nós estamos de acordo com a situação. Aqui, Golias ouviu a voz, ouviu a conversa, ouviu a conversa dos soldados. E no momento que Golias ouviu a conversa dos soldados, o irmão viu que ele estava conversando com os soldados e foi lá desprezar Davi. Foi lá dizer que Davi não conseguia. Quanto de nós contamos os nossos sonhos, as nossas dificuldades para alguém, para um irmão, para um amigo perto, para alguém do nosso lado, e essa pessoa do nosso lado, ela diz que nós não conseguimos. Diz que nós temos o coração mau. Diz que o que a gente está pensando não está vendo que você vai conseguir. Você não estudou, você não tem profissão, você não... Quem é você para conseguir isso? Mas aqui o Senhor nos manda a aprender com Davi a não alimentar as críticas negativas. O Senhor nos ensina a aprender com Davi a não absorver as críticas negativas. Porque as críticas doem, principalmente quando é da nossa casa, do nosso lado, as pessoas do nosso redor, achando que a gente não consegue. Dói muito quando a gente vê alguém da nossa família, da nossa casa, nos colocando para baixo. É muito ruim. Então vamos aprender como Davi. O que foi que Davi fez? Virou e foi para outros soldados. Nem deu muita atenção, nem deu atenção o que os irmãos tinham falado sobre ele. Então Davi, ele não ouviu os pessimistas e os negativos. Davi não ouviu. Não vamos ouvir. Não vamos prestar atenção. Não vamos nos alimentar
do que aquelas pessoas vêm dizer que nós não conseguimos, que nós não podemos. Não vamos nos atentar. E também nós temos aqui o segundo ponto que eu coloquei aqui, que Davi não se frustrou. Eu já falei até sobre ele não ter ligado para o que o irmão falou, ele não ter ligado por não ter sido escolhido. Quantas pessoas ao nosso redor é escolhido ou tem uma oportunidade? Quantas vezes eu já ouvi pessoas que disseram assim: menino fulano, até comigo, vocês vivem na igreja, vocês vivem orando, vocês vivem buscando e nada muda. Nada muda, nada acontece. Davi, ele tinha um coração aquebrantado pelo Senhor. Davi era um pastor de ovelhas. Em nenhum momento aqui a gente viu Davi reclamando porque ia apacentar suas ovelhas. Em nenhum momento a gente viu Davi reclamando pela vida que ele tinha, por ele não ter sido escolhido, por ter achado ele desmerecido de ir para a guerra. Em nenhum momento. Irmão, sabe o que eu aprendi nessa parte aqui? Que eu não vou me abater, que eu não vou me entristecer se eu achar... porque esses pensamentos vêm a nós. Se eu achar que ela está melhor do que eu, se eu achar que... Nós sabemos aqui a história de Davi no completo. A gente sabe que Davi foi escolhido lá atrás pelo Senhor. O Senhor já tinha mandado alguém escolher um filho de Jessé. O sacerdote foi lá. Não, eu sei. Samuel é o nome dele. Samuel foi lá e olhou os filhos de Jessé. Nenhum deles era o que o Senhor queria. E aí e Samuel ainda perguntou se tinha outro. Então faz tempo que Davi tinha sido escolhido. Então o que é que eu pensei nisso? Faz tempo que você foi escolhido pelo Senhor, mas nada aconteceu ainda. Nada mudou. Mas assim como Davi, existe um tempo para que as coisas aconteçam, para que você seja preparado, para que Deus use você para a glória dele, para que através de você o nome do Senhor seja glorificado através das suas vitórias. Porque Davi foi escolhido, mas no momento que ele foi escolhido, ele não já foi rei no outro dia. Ele ficou esperando o tempo do Senhor. Então nós somos escolhidos do Senhor. Nós temos um tempo determinado para que o Senhor nos prepare para entregar o que Ele preparou para nós. E aí nós vemos que Davi não se preocupou, né, por não ter sido escolhido para ir para a guerra. Nós vemos também que Davi não se preocupou com as críticas, né, dos seus irmãos. Davi não se preocupou com as críticas dos seus irmãos. E outra coisa que eu aprendi, que o Senhor falou: eu amo pregar, eu amo falar de Jesus. Se eu pudesse, eu vivia falando. Se eu pudesse, eu vivia passando o que eu sinto para as outras pessoas. E o Senhor falou comigo: para mim vencer os meus gigantes, eu tenho que ser especialista naquilo que eu faço. Para mim vencer as dificuldades, olhe, para Davi vencer o gigante, Davi era especialista na pedrinha. Davi era especialista em matar o leão, o urso. Ele é especialista naquilo que ele fazia. Então, para você vencer, para você, a sua fé ser firmada, para você estar preparada para vencer o gigante, nós temos que estar preparados no Senhor. Nós temos que buscar mais o Senhor, nós temos que orar mais.
Nós temos que ler mais a palavra. Nós temos que nos fortalecer para vencer os nossos gigantes. Porque os nossos gigantes, ele vai vir. E tem época, irmão, que é um gigante hoje, outro amanhã, outro depois. Não dá folga nem para você respirar. É um gigante atrás do outro. Então, como é que você vai vencer o seu gigante se você não estiver preparado com a palavra do Senhor? Davi, ele era preparado. Ele venceu o gigante porque ele era especialista no que ele fazia. Vamos ser especialistas no Senhor. Vamos orar. Quando o gigante aparecer, quando a luta aparecer, quando a dificuldade aparecer, nós vamos trazer à nossa memória a palavra do Senhor. Nós vamos clamar, vamos se ajoelhar, vamos para o chão, vamos chorar e vamos clamar ao Deus que vence a batalha. Porque quem vence a batalha é Deus. Então, se eu não estiver firmado na palavra do Senhor, eu não vou vencer batalha, eu não vou vencer o gigante. Tem decisões na nossa vida, irmãos, que não é fácil da gente tomar. Não é fácil. Eu disse ao Drick hoje de manhã. Há tempos que nós vamos orando, a decisão de estar aqui, nesse lugar, nesse trabalho, não foi fácil, não é fácil você tomar decisões na sua vida. Mas nós temos que tomar, nós temos que enfrentar. Aqui Davi, ele foi para frente do gigante. Enquanto os outros correram, Saul, ele correu com medo. Correu, assustado, com medo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Saul ficou com medo, saiu correndo. E Saul era um rei bonito, forte, porque Saul foi escolhido a ser rei pelos homens. As pessoas precisavam ali de um rei e escolheram um rei. E Davi, quem escolheu Davi foi o Senhor. Olha a diferença, irmãos, quando nós colocamos o Senhor para decidir a nossa vida. E ali, no momento da guerra, no momento da hora, na hora H, Davi chegou lá, mesmo na frente lá de Filisteu, ele não ficou com medo, ele não ficou assustado, apavorado. Todo mundo mangando de Davi. Menininho novo, com a pedrinha, com um bichinho aqui pendurado, as pedrinhas aqui do lado. Todo mundo mangando de Davi. E Davi lá, olha a estratégia. Olha a estratégia. Davi lá, foi para cima do gigante, observou o gigante e ali jogou a pedra. E o gigante caiu. Irmãos, nós temos que analisar a situação e ir para frente do nosso gigante. Nós não temos que recuar, nós não temos que ficar com medo, nós não temos que nos preocupar com o tamanho do gigante que temos que enfrentar. Nós temos que pensar, porque aqui, olha o que Davi fala. Olha o que Davi diz. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós temos que entender que, independente do gigante que está na nossa frente, ele não é maior do que o nosso Deus. Não existe nada maior do que o nosso Deus.
Nada, 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 nada é maior do que o nosso Deus. E Davi, ele tinha essa certeza. Davi, ele tinha essa certeza que o Golias podia estar ali de todo jeito. Podia ser o mais poderoso, mas o Golias não tinha o principal, que era o Senhor dos exércitos. Vocês estão compreendendo? Que não importa o tamanho do gigante, não importa o jeito, a aparência do problema, o tamanho do problema, a dificuldade, não importa, porque o nosso Deus é maior. Irmãos, eu estou dizendo isso primeiramente para mim. Para mim. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer coisa. E essa semana eu aprendi a mais uma vez a buscar o Senhor, a me fortalecer na palavra do Senhor para enfrentar o meu gigante. Porque, como eu falei, tem dia que é um dia atrás do outro, um gigante para a gente enfrentar. E aí nós vamos fazer como Saul? Vamos correr? Vamos sair fugindo? Não, não. Nós não vamos correr. Nós vamos fazer como Davi. Nós vamos para a linha. Nós vamos olhar para o nosso problema e nós vamos enfrentar o nosso problema. Porque quem vai pelejar, lutar conosco vai ser o Deus dos exércitos. Vai ser o nosso Deus. E isso Jesus nos ensina a confiar nele e saber que ele é quem dá a vitória. Né? Quantas pessoas olham para mim, para você? Quantas pessoas olharam para mim, para Aldrick, quando a gente começou esse trabalho aqui na igreja? Eu sofri muito, ainda sofro, mas menos, porque as pessoas que eram do meu redor, do meu convívio, aqui como Davi, quem criticou Davi foi o irmão mais velho de Davi, aquele que conhecia Davi desde que Davi nasceu. Irmãos, tinha pessoas que me conheciam desde que eu nasci no Evangelho, conhecia meu testemunho, minha vida, tudo, a nossa vida, e foram os primeiros que apontaram para mim. Foi os primeiros que me criticaram. Foi os primeiros que acharam que não era de Deus. Acharam que eu não ia, que isso aqui ainda tem alguns até que acham. Mas irmãos, eu confiei no Deus, no meu Deus, eu confiei no Deus dos exércitos, eu confiei na palavra que o Senhor me deu, eu confiei nos dias e nos momentos de oração, nos dias e nos momentos que o Senhor falou comigo. E continuo confiando. Eu continuo aqui, caminhando e confiando. E os gigantes vão aparecendo. E os gigantes vão aumentando de tamanho. É impressionante como os gigantes aumentam de tamanho. A gente começa com um gigante de um tamanho, quando vai ver uma proporção, quando a gente olha. Mas eu olho assim. Eu digo, mas não é maior do que o meu Deus. Nada é maior do que o nosso Deus. Coloque isso na sua... Saia daqui hoje, nessa certeza. Não duvide, amanhã quando você acordar e você for para a aula, trabalhar, para onde você for, se chegar alguém negativo, alguém que vai dizer a você que você não consegue o seu sonho, que você não vai vencer o seu problema, você vai olhar e vai dizer, vou vencer sim. Ei, sabe por que eu vou vencer? Porque quem vai vencer é o meu Deus.
não sou eu, porque eu mesmo não sou nada, eu não sou ninguém, mas Deus é o Todo-Poderoso, é aquele que luta por mim e por você, é aquele que peleja por nós. Então não vamos deixar, não vamos permitir o problema, a situação difícil, a situação de dificuldade que vem a nós, nos entristeça. Ontem eu passei por uma situação assim, uma situação que veio e me entristeceu, um problema que eu não consegui ver e veio e me entristeceu. E eu precisava trazer a palavra, eu precisava pregar e eu fui lutar contra esse problema, contra essa situação. E foi difícil, irmãos, porque a gente tem que tomar decisão e tem que dizer: não vai me abater, não vai me destruir, não vai tirar a minha alegria. Porque o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha vida, o Senhor é tudo para mim. Então nada vai tirar a minha alegria. Nada vai tirar a minha fé, nada vai tirar a certeza que eu vou vencer os meus gigantes. Todos os dias, o gigante que vier, eu vou vencer no nome de Jesus. Porque quem vai vencer é o Senhor dos exércitos. Quem vai vencer é o Deus de Israel. É aquele que se levantou, que colocou Davi para ir lá, jogar aquela pedra e o gigante cair. E aí, quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alfoge, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Olha, irmãos, nós não precisamos de muito. Sabe o que é que nós precisamos realmente vencer o nosso gigante? Aqui Davi venceu o gigante dele. Todo mundo, né? Você vê que Saul foi preparar Davi todinho para Davi ir para o gigante. E Saul, quando preparou, Davi viu um negócio esquisito. Não, isso aqui não sou eu, não. Ele não tinha costume com aquilo. Como é que ele ia vencer se ele dava um passo e caía com peso? Ele não tinha costume com aquilo. O que é que ele tinha costume? Com a pedrinha dele, jogando. E é isso que o Senhor nos ensina agora. O Senhor nos ensina a quê? A nos acostumar. O Senhor nos ensina a vencer, buscar o Senhor, orando, irmãos. Orando. O Senhor nos ensina a nos fortalecer orando. A gente pode achar que uma oração é umas pedrinhas, as pedrinhas de Davi. Mas a oração é tão importante. A oração é tão poderosa. Quantos de vocês já não tem uma resposta, já não tem um milagre, algo que você orou e daqui a pouco aconteceu? A gente tem que trazer à nossa memória os dias que nós oramos e daqui a pouco aconteceu. Nós vencemos. Vamos orar mais, igreja. Vamos buscar mais o Senhor. Para que a gente vença, para que a gente esteja preparado. Porque assim como Davi, se nós não buscarmos força na oração, na palavra do Senhor, nós não vamos vencer o nosso Golias. Davi, ele era preparado, ele era especialista, ele era preparado. Então vamos nos especializar, vamos nos preparar para as nossas guerras, para os nossos Golias, para que o Senhor venha nos dar vitória. Amém, irmãos?
Essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração para me compartilhar com a igreja. Uma palavra que me ensinou muito, 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 muito. A estratégia, a forma que Golias ou que Davi foi, as pessoas, os irmãos humilhando. É muito bom quando a gente lê assim. E na hora da leitura a gente já fica imaginando aquelas situações que a gente já passou também por elas. E hoje nós estamos aqui, né? Quantos Golias você não já venceu? E está aqui, preparada para vencer outros, em nome de Jesus. E nós vamos vencer, porque quem vai pelejar por nós é o Deus dos exércitos. Amém?